Bom, esse é o canal Vida em Treinamento. A gente está de volta aqui, conversando com a Vera Cristina de Souza. Ela vem contar para a gente um pouco sobre ONGs. Ela é fundadora de uma das ONGs que trata de direitos humanos no Rio de Janeiro. E através do direito, como advogada, ela chegou nesse mundo das ONGs. Então, ela vem explicar um pouco para a gente como chegou como advogada e o que é uma ONG, que é muito interessante também, né? Porque a gente fala ou escuta muito falar de ONGs, mas às vezes a gente não sabe como funciona, como trata. E quem são as pessoas e os profissionais que trabalham numa ONG, em especial na ONG dela, que é de direitos humanos. Bem-vinda e conta pra gente toda essa história de ONG, direitos humanos, advogada, fundadora e hoje coordenadora de uma ONG. Ai, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em te reencontrar. Eu também, tantos anos a gente não se Tantos via. anos, né? E ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho, esse universo que existe, né? É muito bom. Obrigada pelo convite. Diz pra gente como você chegou na ONG. Você era Viu? advogada, ela se formou em administração de empresas, não estava muito satisfeita, foi fazer direito, fez direito e depois estava vendo o que queria fazer na vida e a vida a levou para esse universo das ONGs. Exatamente. A vida me apresentou uma oportunidade que mudou radicalmente a minha vida. Radicalmente. Uhum. Eu me formei em Direito, com duas filhas pequenas e trabalhando, sempre trabalhei desde muito nova, né? E queria muito fazer alguma coisa que tivesse uma relevância, que fosse uma coisa importante, não só na minha vida profissional, mas que contribuísse de alguma forma com, com o mundo, com a sociedade que a gente vive, né? Com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o mundo, né? E conhecer esse terceiro setor, que é o setor das organizações não governamentais, foi uma descoberta que mudou radicalmente a minha vida. Então, eu fui convidada para um processo seletivo para trabalhar num programa de atendimento a crianças vítimas de violência. Até então, eu não conhecia esse lado do direito, o lado dos direitos humanos. Porque na faculdade, no curso de direito, a gente não Não aprende estuda. isso, né? Você é advogada Não e estuda. sabe disso, né? Você pode ter uma eletiva, né, tratando de um tema, mas assim, a gente não fala de direitos humanos. A gente aprende muito no direito, enfim, empresarial, até tem direito de família, né? Eu me lembro que eu fiz direito do menor, que hoje em dia a gente não trata mais a criança e adolescente como menor, porque Ah, ok. é um termo pejorativo. E fala Então, como? Criança e criança e adolescente. adolescente, Uhum. porque até 1990 a gente tinha o Código de Menores. E aí, a Certo. partir de 90, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Completou 30 anos agora, esse ano. E então a gente saiu da nomenclatura menor, que tratava só de um segmento da infância, tratava daqueles abandonados, delinquentes, aqueles que não se adequavam às regras da sociedade. Tanto que Uhum. hoje, quando a gente ouve o termo menor, a gente associa imediatamente a alguma coisa negativa. É verdade. O termo criança e adolescente, a gente se remete às nossas crianças, os nossos Nossos adolescentes, adolescentes. né? E como. Então, Uhum. Fala. não, Não, então é aí um termo você começou a pejorativo, né? trabalhar, você já começou aí a trabalhar, conhecer esse universo da criança e do adolescente. Você sempre Sim, trabalhou com eles? eu fiz código de menores na faculdade, que eu ainda Uhum. me formei, o professor, apesar de eu ter me formado depois de 90, eu me formei em 95, mas o professor era um juiz de menor.
era o Alírio Aham. Cavalieri. Então, ele ainda se referia à lei daquela época como, código, como a lei dos menores, mas que, na verdade, era o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí eu fui chamada para um processo de seleção para atuar como advogada no núcleo de atendimento à criança vítima. E eu me encantei, né, pela área da infância e fui estudar, fui fazer especialização, fui conhecer esse mundo, aprender sobre violência doméstica, aprender sobre violência Ah, institucional, aprender sobre tudo isso relacionado à criança e adolescente e aos direitos humanos, né? E me encantei, eu digo que mudou a minha vida porque eu consegui, a partir desse trabalho, mudar radicalmente a minha relação com as minhas filhas e uhum. com as pessoas também, né? Principalmente com as filhas, porque eu, naquela época, tinha duas filhas pequenas e a gente foi criada, a gente reproduz muito a A forma que a nossa gente foi criação. criada. Uhum. Então, eu apanhei quando eu era criança, né? Sofri violência como a maioria Das das pessoas da, crianças. da nossa idade, É, principalmente. da nossa idade. E eu consegui cuidar, educar as minhas duas filhas sem nunca ter batido nelas. É. Então, para mim, isso foi assim a melhor coisa que o meu trabalho me proporcionou. Eu Olha via só. tanta violência, tanta criança vítima, sofrida, né? Que eu não quis aquilo para mim e passei a ser uma defensora dos bons tratos, É. né? E é muito difícil a gente que trabalha com direitos humanos e com criança e adolescente só atuar no período da jornada de trabalho. Você acaba atuando em todos os momentos, na fila do supermercado, você está lá, você está vendo uma mãe se desentender Você do que é. incorpora, né? Parece que são 24 horas mesmo com esse papel, né, de defesa dos direitos humanos. Exatamente. E aí você é a chata do churrasco, porque você vai querer falar no churrasco de família, né, sobre direitos humanos, sobre forma adequada de cuidar de uma criança, né, sobre como você deve tratar, enfim, né, as relações interpessoais. E aí isso acaba se tornando um desafio, porque você tem que ter limites também, né? É, senão fica chata mesmo das reuniões, né? E como surgiu aonde você trabalha hoje? Como surgiu a criação dessa ONG? Que é uma ONG que trata de direitos da criança e do adolescente, crianças e adolescentes violentadas e maltratadas. Sim, na verdade, a gente trabalha com ameaça ou violação de direito. Ok. É um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente. No universo das ONGs, das organizações não governamentais, você tem várias temáticas, né? Você pode Uhum. trabalhar com a natureza, né? Com a preservação da natureza, né? Tem várias frentes, né? E com crianças e adolescentes, a gente sempre teve um trabalho muito filantrópico, né? A nossa Ok. sociedade sempre foi muito filantrópica em relação a Sim. criança e adolescente. Então, a gente começou a profissionalizar o atendimento à criança e adolescente com as normativas, né? Com o SUAS, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal. E aí a gente começou a profissionalizar esse atendimento à criança e adolescente. Com a própria LDB também. É, e, e, e daí as ONGs, elas vêm ocupar um espaço para além da promoção, que é do trabalho, da ação direta, um trabalho muito importante de incidência política e de monitoramento também das políticas. Eu acho que esse é o principal trabalho que as ONGs deveriam fazer. Porque a gente também tem um preconceito, né? A sociedade tem um preconceito em relação às ONGs. Sim.
né? Porque pensa que é um fundo de político, um fundo que vai gastar dinheiro, um fundo que não. Mas, na verdade, vê se eu estou certa, é como se ela funcionasse entre o governo e a sociedade individualizada, né? Por exemplo, entre eu e o governo. E existe Exatamente. uma ONG, né? Quer dizer, uma ONG no meio para proteger aquele coletivo que nem eu individualmente consigo proteger e nem o governo que deveria proteger não consegue. Aí temos Exatamente. o que chamamos de terceiro setor, né? Não é pejorativo, é simplesmente porque aí sim se encaixa como a terceira parte desse triângulo. É mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. E como qualquer coisa, a gente precisa de recursos para sobreviver. Ninguém Uhum. trabalha sem recursos. A gente não consegue ter projetos, planejamentos, políticas, se você não tiver recurso. Então, as ONGs, elas seguem uma lei específica de criação, né? Tem a lei dos OCIPs, que é a mais nova agora, e você é fiscalizado a qualquer momento pelo Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da lei, existe uma lei que cria as ONGs, então ela é fiscalizada a qualquer momento. A gente concorre a editais Para e recursos. para recursos, justamente para a gente poder executar os projetos. Então, uma ONG ela tem o seu estatuto de formação, ela tem a sua ata de fundação, seu estatuto, sua ata, regimento interno, e aquilo ali, ela é toda documentada. Aí tem CNPJ, porque ela é do setor É privado, uma né? pessoa É uma jurídica. pessoa jurídica, exatamente. Então, tem seu CNPJ, pode concorrer a editais públicos e privados e também a recursos internacionais. O Centro de Defesa, o SEDECA, que eu trabalho, o primeiro apoiador do SEDECA foi uma ONG, uma outra organização da Bélgica. Então, a gente recebe recursos internacionais hoje da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, a partir de projetos que a gente apresentou para essas entidades, para a gente executar esses projetos aqui na cidade, no estado, e alguns também a nível nacional, no Brasil. A ONG seria uma empresa, mas sem o fim lucrativo das empresas privadas que têm uma mercadoria para vender, né? Um produto para Exatamente. vender. Mas Exatamente. quem trabalha na ONG recebe o seu salário, tem o seu horário de trabalho, o seu salário, e são muitas pessoas envolvidas numa ONG, né, Vera? Sim, Independente se é ONG de animal, de natureza ou de pessoas, isso. tem muita gente envolvida, né? Conta um pouco pra gente assim do envolvimento desses profissionais, que profissionais estão dentro de uma ONG, principalmente uma ONG que lida com direitos humanos. Sim, a gente trabalha sempre por projetos. Então, a partir do projeto, existe a formação dos recursos necessários, inclusive recursos humanos. Ela pode ser formada por diversas pessoas, né? Então, a gente, no Centro de Defesa, por exemplo, no SEDECA, que eu trabalho, a gente tem mais de 30 associados, que são pessoas que comungam da mesma vontade, né? Militância, vontade, utopia, né? Em relação à criança e ao adolescente. Né? O Sim. nosso tema é criança e adolescente. Então, a gente tem mais de 30 associados. Esses associados, eles são associados, não tem nenhum tipo de cobrança com esses associados, mas eles são um corpo muito importante da nossa instituição, da nossa associação, porque a maioria deles são pessoas que trabalham também na mesma área. Então, a gente tem professores universitários,
a gente tem gestores, e tem de todas as áreas. A gente tem Psicólogos, psicólogos, assistentes sociólogos. sociais, advogados, historiadores, engenheiros, biólogos, estudantes, jovens, enfim, uma universidade de pessoas que acreditam que o papel da ONG é um papel fundamental para fazer uma mudança também num determinado tema, num determinado lugar, Num né? determinado setor. E essas pessoas, elas são da ONG fixa ou a cada projeto elas são chamadas de acordo com o projeto? Não, os associados, eles fazem parte da formação da instituição. E as pessoas que trabalham, elas são selecionadas a partir do projeto que a gente vai executar. Então, por exemplo, hoje a gente tem 3 projetos, se eu não me engano. Tem a defesa jurídico-social, que é a missão institucional de um centro de defesa. Então, a gente faz atendimento para qualquer ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes. E a equipe que atende é a equipe de advogados, assistentes sociais, psicólogos. Para além do atendimento jurídico-social, a gente tem um projeto chamado Justiça Restaurativa, que a Justiça Restaurativa é uma ferramenta que vem acompanhando ao nosso sistema de justiça retributiva. Ela não se sobrepõe, mas ela acompanha. E ela tenta propor uma restauração de um fato conflituoso entre as partes. Vou dar um exemplo. Um adolescente, ele furta o colar de uma pessoa, né? E aí ele vai responder um processo por ato infracional. Ele pode receber uma medida socioeducativa no final desse processo. E ele também pode, se ele for incluído na justiça restaurativa, ter uma possibilidade de conversar com a vítima. E a vítima com ele. Olha. Então, é um momento que eles podem ressignificar, restaurar, né, a vida deles dali para frente a partir daquele ato que aconteceu, daquele fato que aconteceu. Então, a gente também tem esse projeto de justiça restaurativa para adolescentes em conflito com a lei. E a gente tem também o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, que é o que eu coordeno atualmente. Ah, interessante. E todos os envolvidos daí são voluntários ou fazem parte do corpo mesmo da ONG? Aí vai depender mesmo do projeto. Quem trabalha nos projetos, eles recebem para isso. Então, todos que trabalham nesses projetos que eu falei para você, têm algum tipo de vínculo com a ONG, que pode ser por CLT, se o projeto tiver previsão de contratação dessa forma, ou pode ser também uma forma que tem sido muito utilizado hoje em dia, que eu não concordo muito, mas é a forma que aqui no Brasil está se contratando atualmente, né? Que é através de pessoa jurídica. A pessoa física é uma pessoa jurídica que presta serviço para e presta serviço para outra pessoa. Mas o mais importante aqui é ver que tem também esse campo de trabalho, né? Porque sim. É um espaço que a gente tem no canal, que a gente fala a profissão qual é a sua, e que a gente traz aqui também para as pessoas que estão procurando aí saber o que faz de faculdade. E é uma pergunta muito recorrente, e depois da faculdade, para onde eu vou? Né? O que eu vou fazer? Você passou por isso, né? Eu não passei, mas você passou por isso, tá? O que eu vou fazer depois, né? Então, e a gente está tentando trazer isso também, depois de formado. Então, o que eu faço? Eu Olha, acho que muita gente que opta pelo direito, eu acho que tem um sonho de ter uma carreira, né? Eu acredito nisso, né? Uma carreira pública, tentar concurso público. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor, né? Quero ser delegado, enfim, né? Ou, né, como eu tenho na família agora, porque antes eu não tinha, mas agora eu já tenho,
primos e primas que trabalham como advogados mesmo, né? Trabalham em grandes escritórios e estão trabalhando e não querem fazer concurso. Uhum. Tem também a universidade, né? Para você, que também é um campo muito importante. Eu gosto muito também de frequentar a universidade. Então, eu estou sempre em algum curso me convida para falar sobre o direito. Então, eu vou no curso de serviço social, eu vou no curso da psicologia. Algumas pessoas acham que eu sou assistente social. Quando me olham, porque eu Pelo não, trabalho. pelo trabalho, também porque eu não falo muito termo jurídico, eu não falo muito do direito, né? Porque o direito, para mim, é uma possibilidade, é uma ferramenta para Sim, para você você atuar ter no uma que vida você faz digna. hoje. E o que você faz hoje, né? Ter uma vida digna. Então, eu até pensei também no início da minha carreira de fazer concurso público, né? Tanto que hoje eu acho engraçado, porque eu trabalho com as minhas professoras. Eu É. trabalho com as professoras do curso que eu fiz lá quando eu saí da faculdade, e hoje elas são promotoras, são juízas. E eu sou uma advogada, coordenadora de um projeto, de um programa, e eu estou lá trabalhando com ela, porque isso é importantíssimo. Quando a gente trabalha com direitos humanos, principalmente, não só na área da infância, a gente nunca trabalha sozinho. Sim. A gente não tem aquela como se você estivesse num escritório, né, de direito, é só você, né? Você é o advogado, você é tudo ali. Na área de direitos humanos, na área social, a gente trabalha com o princípio da incompletude institucional. Que Então, é, que é, explica. que cada um faz parte de uma instituição e todas as instituições juntas conseguem promover o direito para um determinado segmento, para uma determinada pessoa, né? Então, isso é muito, muito bonito, porque o juiz da vara da infância ele não consegue fazer nada se ele não tiver o programa de proteção. O promotor da vara da infância não consegue atingir o objetivo do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala em ressocializar o adolescente, se É, não tiver rede de atendimento para esse aham. adolescente, né? Então, é tudo muito interligado. A lei, ela traz esse princípio da articulação. E a gente só vai conseguir que uma criança, que um adolescente passe pela infância e passe pela adolescência e consiga chegar à maioridade de forma plena, se a gente tiver tudo isso assegurado e garantido. E é muito difícil, porque politicamente a gente está muito atrasado, É difícil mesmo, muito Ni. difícil. E não é Por só isso que a gente precisa de muita gente boa, nova, que para queira trabalhar ajudar. com direitos humanos, que queira fazer a diferença na sociedade, para vir trabalhar no não governamental também. Viu? Então, isso está muito legal, porque ela falou da área jurídica, mas além da área jurídica, a gente tem o setor psicológico, tá? Então aí, né, os assistentes sociais, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, acho que vai, dependendo do projeto, vai envolvendo todo esse grupo que trabalha com pessoas, né? Educador Educador social social. faz toda a diferença também na área social, pedagogo também. Aí tem trabalho com música, a parte de artes é muito importante também, né? Musicoterapeuta, tem uma gama de opções De enorme. trabalho. Quer dizer, além da ONG fazer o seu papel social, de ser essa terceira ponta do triângulo da sociedade, ela ainda dá muitos empregos, né? Ela emprega muita gente Emprega, em cada ONG, né? Em cada setor que ela trabalha. Então, isso é exatamente. bastante interessante. Quem gosta do setor social, quem
aqui não tem nada a ver com política, é uma necessidade e uma realidade. O setor social existe, as ONGs existem e os trabalhos existem, né? Então é mais Exatamente. uma possibilidade de trabalho mesmo. Então aí eu vou fazer vou fazer Serviço social. serviço social e não sei onde trabalhar. Mais um caminho. A gente já falou aqui, porque antes de você vai vir uma assistente social, porque ela trabalha para o governo, trabalha, tem já as atividades públicas também, privadas também já estão abrindo para assistente social. Ela citou em ONG e agora está a Vera falando sobre assistente social na ONG, e são os psicólogos também, os advogados também. Gente, é assim, é uma empresa, né? Talvez até maior que uma empresa. Também vai precisar de um contador, de alguém que faça a Isso, a parte contabilidade. administrativa, a gente tem lá na nossa ONG, a gente tem uma contadora, a gente tem duas pessoas administrativas, uma formada em administração e outra técnica. A gente tem também uma engenheira que faz parte também da Olha área só. administrativa, ela é uma Uhum. engenheira de produção, mas que há anos está na área social e não quer sair da área social. Uhum. Então, a gente tem lugar para todo mundo. Eu falo muito isso com as minhas filhas, né? Uma está fazendo biologia, a outra está fazendo engenharia. E a que está fazendo biologia, ela gosta muito da área de pesquisa, acredito que ela vá nessa linha de pesquisa também. Também porque eu também faço pesquisa também. É importante a gente fazer pesquisa para a gente entender, ter um diagnóstico do cenário que a gente vive para tentar fazer uma mudança, né? Mas a outra que faz engenharia, ela sempre teve um lado de humanas muito aguçado nela. E ela passou para direito, só que ela ficou numa dúvida muito grande se ela fazia o direito. Na época, a UERJ estava num período de muitas greves, e ela passou para a UERJ, ou se ela entrava para engenharia. Engenharia E é o que que ela faz? ela faz de Engenharia, produção. engenharia de produção. E ela acabou optando por engenharia de produção. E aí eu levo isso para ela, eu falo isso para ela, eu falo, olha, se você quiser mudar a realidade do mundo, trabalhar para mudar, você pode ter a formação que você tiver, que você vai achar o seu espaço para fazer isso. Você pode ser arquiteta e trabalhar com sustentabilidade. Você pode fazer engenharia e conseguir mudar uma área de responsabilidade social dentro da empresa. Isso é possível. Então, assim, a gente Só querer. Exatamente. É só querendo. E gostar do que faz. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente vai achar aonde aplicar aquele conhecimento que a gente teve, né? A gente Exatamente. vai achar, vai viver aquilo e vai fazer diferença mesmo. Exatamente. Muito bom, Vera, você falar sobre todo esse universo, não só social, como também de trabalho, né? Para esses jovens aí que às vezes ficam pensando onde eu trabalho, o que que faz, não conhece muito, né? Não se fala muito do campo do trabalho, né? Onde trabalhar e depois o diploma, o que que eu faço com ele, né? Exatamente. Isso. E todo mundo trabalha, então em algum lugar vai se encaixar. Vai. E para além do trabalho, você pode fazer um trabalho voluntário, né? Do trabalho remunerado, você pode fazer um trabalho voluntário. Voluntário. Então, várias ONGs aceitam, né, um trabalho voluntário pontual, né? Às vezes tem empresa que pergunta para a gente queria fazer uma ação de responsabilidade social, o que a gente pode ajudar vocês? Uhum. Tem várias empresas, grandes empresas, que as pessoas estão também preocupadas, né, com o meio ambiente, com a questão da violência contra a criança, contra a mulher também, que é uma coisa importante. E então sempre tem a possibilidade de fazer o bem, né? De fazer o bem e de voluntariar também. Você, na sua ONG também tem voluntários. Tem, a gente aceita para pequenos trabalhos pontuais, né? Tradução de um texto, né?
Por exemplo, a gente já recebeu um voluntário que fez toda a parte do site para a gente de comunicação, porque a gente não uma ONG pequena, então a gente não tem área de Recursos, né? comunicação. E recursos Exatamente, é. Eu convido até as pessoas a conhecerem lá o site, sedecarj.org.br. A gente vai colocar tudo aqui na descrição e depois no finalzinho, quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser conhecer lá, falar com ela, conversar, perguntar um pouco mais, bota as perguntas aqui, a gente entra em contato com a Vera para a Vera responder. E Vera, e estágio? Se quem está nessas áreas de psicologia, sociologia, toda essa parte social, consegue fácil estágio em ONGs ou em especial na sua, né, que é onde você conhece mais? A gente não tem um número grande de vagas, mas a gente sempre tem um estagiário, principalmente de psicologia, de serviço social e do direito. São as 3 principais áreas de estágio lá do SEDECA. Então, eu sempre peço para as pessoas que têm interesse mandar o currículo para a gente, porque a gente também sempre divulga, né? Quando tem algum processo de seleção aberta, a gente sempre divulga. Agora, por exemplo, a gente tem uma vaga para psicólogo ou psicóloga, né? Então, está aberto até o dia 15 para receber currículos. Então, se acompanhar as redes sociais, a gente sempre está sempre está divulgando. Olha, mas é uma outra oportunidade de quem está estudando conhecer esse mundo da ONG, né? Conhecer como é o trabalho. Que às vezes o estágio é tão difícil também, né? Conseguir. Então você passa um tempo estudando, quer estagiar, mas é difícil às vezes conseguir estágio. Então já é mais uma porta para os estágios também. Com certeza. Né? Você quer falar mais alguma coisinha? Não sei, se deixar a gente fica aqui, a gente fica aqui conversando. A gente fica aqui batendo papo a noite toda. Mas eu acho que deixar um recado mesmo de otimismo, né? A gente está vivendo num momento difícil, complicado, a gente tem que reaprender, fazer várias coisas, né? Trabalhar de casa, e a gente quase não sai mais, né? Enfim, a gente, trabalhando nessa área da infância, a gente conhece muita gente. A gente faz encontros em Brasília, aí vem gente do Brasil inteiro para a gente fazer um congresso. Agora está tudo muito difícil, né? Tanto pela conjuntura política, como a conjuntura da pandemia também. Mas a gente avançou muito. O Brasil tem, assim, avançado em políticas e leis em relação à infância, direito à convivência familiar, sobre adoção também, leis importantíssimas para mudar a realidade. Agora a gente precisa de vontade política para conseguir colocar isso tudo em prática, né? Porque a lei é uma letra morta, né? A gente que precisa trazê-la e fazer com que ela aconteça realmente. A gente precisa de política e de pessoas também, né? Pessoas com vontade de fazer diferente. Exatamente, exatamente. Então, eu convoco, assim, quem quiser conhecer, quem quiser trabalhar, quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser se arriscar, eu acho que vale a pena. Porque a gente tem que olhar o lado profissional remunerado, que é importantíssimo, Sim. porque a gente vive do trabalho, né? A gente vive do trabalho, então é importantíssimo isso, mas não esquecer também que a gente precisa deixar algum legado para o mundo, né? E a gente puder, tiver o seu tempinho aí, e conseguir conciliar as duas coisas, né? Isso é perfeito. E fazer também para o outro também, é muito importante isso. A SEDECA fica onde? Em que bairro? A gente fica no centro, lá na Rua do Ouvidor, bem ali na Uruguaiana, né? Muito fácil de encontrar. Muito fácil de encontrar. Nesse momento, a gente não está trabalhando lá no local. Foi uma decisão da diretoria, porque a maioria das pessoas pegam e utilizam o transporte público para chegar até o centro, e a gente não queria
colocar em risco os trabalhadores do SEDECA, né? Tanto os trabalhadores quanto as famílias. Então, a gente conseguiu, fez uma força-tarefa, a gente conseguiu que cada um tivesse o seu equipamento, seu computador, seu notebook, para trabalhar de casa, e a gente está conseguindo fazer os nossos atendimentos de forma virtual. Aqueles que precisam realmente da presença da equipe, a gente faz, a gente consegue fazer também presencialmente, mas a maioria a gente está fazendo de forma virtual. Então, nesse momento está fechado lá a sede, mas a gente continua atendendo, divulgando plantão nas redes sociais e atendendo o tempo todo. Atualmente, a gente faz parte aqui no Rio de Janeiro da presidência do Conselho de Direitos da cidade do Rio de Janeiro, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão deliberativo que pensa a política para a infância da cidade do Rio de Janeiro. A gente está na presidência. Então, assim, se tem um espaço que fale de criança e adolescente, que a gente possa estar, a gente vai estar. Muito bom, muito obrigado pela presença aqui, pelo seu tempo, e espero que a gente tenha levado alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo, né? Desejo muito sucesso no seu trabalho, é um trabalho importantíssimo, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do mundo, né? Cuidar das nossas crianças e adolescentes, que é o futuro aí. Todas as pessoas merecem cuidados, mas são tão frágeis, né? Criança e adolescente tão frágeisinhos. Parabéns pelo trabalho, sucesso na SEDECA e espero que tenha ajudado as pessoas a conhecerem um pouco desse trabalho de ONG, o que é uma ONG, quais os profissionais que trabalham numa ONG de direitos humanos, no caso da Vera de direitos humanos, e tem outras ONGs que cuidam de animais, que vão ter outros profissionais que também trabalham lá. E fica a dica, gente. Quem quiser conhecer ONG, quem quiser trabalhar na ONG, tá aí uma dica e um pouquinho do que é. Tá bom? Esse é o canal Vida em Treinamento. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Deixam os comentários. E no final vai ter tudo da Vera, do SEDECA. E quem quiser conhecer um pouco mais, pode deixar as perguntas que a gente leva para a Vera responder. Obrigada, Vera. Um beijo. Boa noite. Eu agradeço bastante, muito. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.